Então, vamos lá começar o nosso estudo de hoje de a Gênese. O que é que nós estamos estudando em a Gênese, né? Nós estamos estudando sobre os milagres, os caracteres dos milagres, e principalmente que o Espiritismo não produz milagres, certo? Então, quem esteve no estudo de Indaiatuba de ontem, vai lembrar que o Daniel fez uma consideração muito importante sobre... Oi, Malvina, fala. Mas teve o estudo ontem? Indaiatuba? Ah, Teve. eu fiquei aqui 40 minutos dentro do quarto esperando esse estudo e não consegui entrar. O de Eu falei, acho que Indaiatuba? não vai ter. É porque talvez você clicou no link do de Belo Horizonte. Não, eu cliquei no de Indaiatuba, sim, que eu olhei, era onde estava ali seu nome e tudo. Então, Mas amiga, eu fiquei o outro, eu não quis assistir, não. Falei, eu já esperei demais pelo primeiro, eu agora não vou assistir o e foi segundo, tão não. legal, sabe? Acho que a Magna participou, não foi, Magna? No de Indaiatuba. Então, aí, como é o tema, nós estamos... O tempo todo, participei o tempo todo. Então, eu vi. Esquisito. Pois é, amiga. Eu vou fazer assim, Malvina, eu vou mandar o link no teu pessoal, para não ter perigo mais. Então, Isso. gente, o que ele falou para nós, e que eu vou recordar aqui o que ele falou, né? Porque ele estava falando aquela introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Kardec faz uma espécie de um glossário para nós, falando dos conceitos que seriam importantes para nós aprendermos ou recordarmos. Então, estava falando sobre os precursores da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que são Sócrates e Platão, né, os filósofos gregos. Ao falar isso, ele contextualizou e ele disse o seguinte, que a filosofia ela é uma forma de construção do nosso raciocínio. E ela vai aparecer... muitos dizem que a filosofia aparece com Sócrates e com Platão. Alguns falam de filósofos pré-socráticos, que seriam Tales de Mileto e alguns outros lá. Mas o importante é que, antes do pensamento filosófico existir na humanidade, a humanidade ainda era, na sua maioria, precária. Conceição. Oi, Conceição. Tudo bem, Conceição? Bem-vinda. Então, tudo bem? Então, antes disso, nós vivíamos o período dos mitos. Lembra? Mitologia grega, mitologia celta, mitologia romana. O que é o período dos mitos, né? Então, o que são os mitos? É também uma forma de construção do raciocínio. É como nós resolvemos os problemas da vida, certo? Então, no período dos mitos, tudo era explicado através do quê? Do miraculoso, do sobrenatural, do milagre. Tudo que acontecia, o relâmpago, o que é o relâmpago? É o Deus tal que está com raiva, que não era assim? A colheita, não teve colheita porque o Deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, se aborreceu com os homens, não oferecemos sacrifício suficiente. Todas as respostas do período mitológico
está no sobrenatural, no miraculoso. Certo? Então, é assim que eles resolviam os problemas. E cada povo tinha os seus próprios mitos para resolver seus próprios problemas. Certo? Muito bem. Sócrates e Platão, eles aparecem em torno de 500 anos antes de Jesus, e eles, então, estão ali na Grécia. A Grécia é uma grande região, na época, dividida em cidades, não era um país, a Grécia, como é hoje. Mas a geografia da Grécia, ela permitia o comércio de todos os povos do Oriente. E quando, então, o homem, né, o ser humano, conquistou os mares, ele começou a comercializar. Então, todos os povos começaram a passar por aquela região ali da Grécia. E aí, o que aconteceu? Eles traziam as suas crenças, certo? Eles traziam suas crenças mitológicas. E já o pensamento grego já estava evoluindo. Era onde estavam encarnadas almas com uma inteligência bastante avançada. E então nasce a filosofia. Nós saímos do período dos mitos para começarmos a entrar no período da filosofia. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali na Grécia começaram a ver que cada um resolvia um problema da natureza de uma forma diferente. E nem por isso eram punidos, nem por isso acontecia desastres. E eles falavam assim, nossa, mas como que pode tanto pensamento diferente? Deixa eu desativar o som deles. Então, o que acontece, né, nesse período, então? Eles começaram a perceber que, na verdade, não tinha nada de sobrenatural em nada. Que os problemas da vida tinham que ser resolvidos na natureza. Tudo estava na natureza. Podia acontecer de não sabermos qual era a lei que regia aquele fenômeno. Mas essa lei haveria de existir. Então, nasce a filosofia. Por que isso é importante? E mais, e o pensamento filosófico, ele busca sempre uma causa. Qual a causa? Tá, então teve enchente no Rio Nilo. Por que tem enchente no Nilo periodicamente, em períodos específicos? É por causa dos deuses? Então, eles começaram a ver que não era isso. A causa estava na própria natureza. Teve enchente não sei aonde. Qual foi a causa? Porque choveu em tal lugar. Vinha alguém de tal lugar e falava assim, olha, choveu em tal lugar. Entenderam? Então, eles começaram a buscar. Então, a filosofia, gente, ela busca a causa das coisas e vai buscando até o infinito. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma filosofia, uma ciência e uma religião. Entendeu? E aí foi interessante que o Daniel falou assim, ontem, né, para nós. Quando nós lemos a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha aí, isso é um raciocínio
filosófico, não é um raciocínio mitológico. Não significa que nós não vamos encontrar respostas no que supostamente seria o mundo espiritual. Mas, para o Espiritismo, o próprio mundo espiritual não é sobrenatural. Ele está na natureza. Então, tudo tem uma causa. E a causa primária é quem? É Deus. Os filósofos, eles falavam dessa causa inicial de tudo, que sempre tinha que haver uma causa inicial, né? Então, nós vamos, ao entender isso, nós vamos entendendo as construções, as elaborações do pensamento dos espíritos que seguem o raciocínio de Sócrates. É chamada maiêutica socrática, certo? E quando, então, Allan Kardec vem nos falar dos milagres e que no Espiritismo, que o Espiritismo não realiza milagres, é por isso, porque nós já saímos, o Espiritismo já saiu do período dos mitos, né? E entrou na filosofia. Tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui o nosso texto. Eita. Por que você não quer compartilhar, hein? Vai compartilhar. Vocês estão entendendo, então, né? Essa questão. Qual é o período dos mitos? É o paganismo. É aqueles cultos, né? Que são muito belos. O paganismo é belíssimo, muito bonito. Mas nós tínhamos que sair desse raciocínio tão singelo, tão simples, e avançarmos, amadurecermos mais o nosso raciocínio, né? Então, nós estamos vendo aqui justamente essa questão dos milagres, né? Que no paganismo, no período mitológico, tudo era explicado através de milagres. Então, nós estamos vendo aqui, ó, caracteres dos milagres. Então, nós já passamos por aqui. E, então, como que a doutrina espírita explica os fenômenos que não são compreensíveis à nossa primeira vista, pelas leis que regem a matéria? Porque no pensamento filosófico nós temos que encontrar uma origem, uma causa primária, né? Primeira. Então, os espíritos nos esclarecem que existem dois princípios no universo: o princípio material e o princípio espiritual. Nós também aprendemos aqui na Gênese que esse princípio espiritual, que é a inteligência, né? Que é o princípio inteligente, ele precisa de um envoltório, que é material também, e que nós confundimos como se aquele envoltório fosse o mundo espiritual, mas ele não é. Na própria Gênese, quando nós estudamos os fluidos, lembram que estudamos os fluidos, o fluido cósmico universal, a matéria primitiva, que tudo decorre daquela primeira matéria, e lá no primitivo é o princípio imaterial, vamos dizer assim, não tem matéria. Conforme o fluido cósmico vai se adensando, ele vai se transformando numa matéria cada vez mais tangível. Mas então, existe o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual, em verdade, é quem comanda tudo, porque ele é o princípio inteligente, né? Mas o que ocorre com os materialistas?
ou com os que ainda vivem nos mitos. Como é o caso, gente, da Igreja Católica. Ela vive no período dos mitos ainda. Não há muita diferença entre as crenças que o catolicismo prega e os pagãos. Não há muita diferença. Então, o que o Kardec vem falando aqui, né? Que para os que negam a existência os milagres, né? Os eventos da natureza. Então, quando ocorre um fenômeno espírita, que envolve um espírito, como que aqueles que negam o princípio espiritual vão explicar esse fenômeno? Como que eles vão explicar isso, né? Então, para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Olha aqui a natureza. A filosofia, ela diz que toda explicação está na natureza. Só que, se negarmos o princípio espiritual, nós vamos ter que encontrar essas respostas na matéria tangível. Daí nasce a filosofia materialista, que busca explicação na matéria, pura e simplesmente. Mas existem fenômenos que o materialismo não consegue explicar, porque falta causa. Entendeu? E a filosofia exige causa. Onde que está a causa disso? Então, para quem não aceita que existe o espírito, né? A natureza está na matéria tangível, certo? Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade, certo? Que são os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de voz direta, os fenômenos de materialização, os fenômenos de escrita direta e tantas coisas, a mediunidade, enfim, né? São, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Olha aí. Ou são sobrenaturais, e então aí nós vamos voltar lá para o período dos mitos, né? Vamos voltar para dizer, não, isso aí é sobrenatural, isso aí é coisa do demônio, não sei o que lá. Entenderam? Então, olha como Kardec, olha como é maravilhoso nós entendemos, assim, como Kardec, essa alma absolutamente pronta, porque esse texto é ele que está escrevendo, né? A escrita dele, esse raciocínio é um raciocínio filosófico do Allan Kardec. Então, olha só, a filosofia ela fala de causa e ela fala de natureza. Por que a nuvem... por que chove? Por exemplo, Tales de Mileto, que ele é pré-socrático, muitos consideram ele um filósofo, outros não. A maioria acha que a filosofia nasceu com Sócrates. Mas o Tales de Mileto, quando você vai ler, ele fica pensando o que é que empurra a nuvem lá em cima. Ele fica raciocinando o que é que empurra a nuvem, por que a nuvem anda. Veja que é um raciocínio de filosofia, mas ainda infantil, né? Porque as crianças nos perguntam isso. Aí, o que é que causa a chuva? Aí começaram a ver que as nuvens negras e os relâmpagos tinham uma relação direta com a tempestade. Será que a causa onde que estava, né? Então o raciocínio da filosofia é esse. Aí, só que aquele que tudo é matéria, vai acontecer fenômenos que a ciência ainda não explicou.
Então, aí, ó, não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos. Porque qual é a causa dos fenômenos espirituais, senão a existência de dimensões sutis da própria matéria, invisíveis aos nossos olhos, inaudíveis aos nossos ouvidos, insensíveis aos nossos 5 sentidos, a não ser ao sexto, que é a mediunidade, né? Como eles não conseguem admitir isso, eles também não conseguem explicar. E quando estes são patentes, quando o fenômeno realmente acontece, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los. Como nós vemos isso? Pessoas muito inteligentes, extremamente inteligentes, mas que não conseguem elaborar raciocínio filosófico com a inteligência que vai além da inteligência meramente intelectual. Nós temos sempre falado, lembrado, que nós temos basicamente 3 inteligências. Deus nos deu a inteligência, nos deu a vontade e nos deu a atividade. Essas 3 ferramentas para a nossa evolução. A inteligência, ela está em germe em nós, e nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência em dimensões. Então, a primeira dimensão é a inteligência intelectual. Essa que raciocina em cima, a mente racional, aquela que é a mente, né? A mente está debruçada sobre a realidade. Então, ela vê só a matéria, aquilo que ela vê, que ela enxerga, que ela toca. Então, faz essas conexões. Então, inteligência intelectual. Mas existe uma inteligência emocional, que é uma dimensão muito profunda e que nem todos a têm desenvolvido. Por exemplo, aquelas pessoas que são tipo, bateu, levou, né? Que não aguentam de jeito nenhum uma ideia diferente, não param para um diálogo, uma conversa, falta inteligência emocional, né? Porque às vezes no diálogo nós aprendemos alguma coisa. Aliás, não, com certeza, o diálogo ele é curador, o diálogo ele nos cura da nossa ignorância, nos cura de doenças físicas, o diálogo é fantástico. Mas as pessoas que não têm inteligência emocional, elas não dialogam. Elas não dialogam. Se alguém começa a elaborar um raciocínio, ela corta o raciocínio, porque ela não quer ouvir. Se ela percebe que aquele raciocínio ela não vai alcançar aquele raciocínio, ela simplesmente corta e joga um monte de coisa em cima da outra pessoa. E é assim, né? É assim que nascem os conflitos, pela falta de inteligência emocional, certo? Mas existe uma inteligência ainda muito mais profunda, que é a inteligência espiritual, que é aquela inteligência que nos permite a percepção de Deus. Mas não é a percepção de Deus, a percepção intelectual de Deus, assim. Não, Deus existe, porque aí faz aquela análise, porque ele precisa existir, faz uma análise filosófica de Deus. Ele é a causa primária, né, de todas as coisas. Isso, porque isso é o que os espíritos nos falam,
E muitos de nós aceitamos essa resposta, até porque ela está corretíssima, mas nós não conseguimos perceber a profundidade dessa resposta, do significado da existência de Deus. Nós não conseguimos perceber Deus em tudo e em todos. Nós não conseguimos perceber Deus na natureza. E que Deus, então, tem todas as respostas. Nós não conseguimos, por exemplo, amar a criação de Deus. A pessoa que diz que é um crente, que é um religioso, que é espírita, que acredita em Deus, mas ele chuta um cachorro, ou ele não se condói ao ver um animal abandonado na rua. Claro que nós não vamos sair por aí pegando todos os animais abandonados, mas aquele que não tem uma sensibilidade, esse aí está faltando inteligência espiritual para ele, porque ele não consegue enxergar Deus ali. Entenderam? Aquele que passa, por exemplo, por uma árvore, ele arranca um galho sem se dar conta. Esse aí também está faltando inteligência espiritual, porque ele não entende que aquela planta é Deus. Hoje estava vendo na internet, existem umas pedras, agora sumiu da minha alma, eu vou achar aqui, umas pedras, deixa eu ver bem direitinho aqui, onde que essas pedras. Deixa eu ver. Espera aí. Espera aí. É importante. Vou achar aqui. Peraí. Na Romênia. São sobre o que é vida. Elas são rochas que se... Depois eu vou postar no grupo, tá? São rochas que respiram, pedras da Romênia. A Romênia é aquela terra lá de fenômenos espirituais bem malucos, né? Parece até que o Drácula é da Romênia, se não me engano. Por aí. Então, essas pedras, elas se reproduzem, elas respiram. Acredita? Elas crescem. E são pedras. O que nós... E parece... Então, os moradores do lugar dizem que elas têm grande poder magnético, de cura, de tantas coisas. Nós vamos negar que as pedras estão lá? Elas estão lá. Elas são pontos turísticos. Nós só não sabemos como que aquilo acontece. Então, há quem atribua sensibilidade a essas pedras. Há quem atribua sensibilidade às plantas. E isso já está provado, inclusive, por aparelhos, né? Tem um aparelho que ele é um aparelho de Clive Baxter. Ele é um detector de mentira. Já ouviu falar num aparelho que se usa para saber se a pessoa que está sendo interrogada está mentindo ou não? Eles conectam o aparelho, ele é altamente sensível. E então, quando nós estamos mentindo, nós mudamos assim micro a nossa respiração, micro, e o aparelho detecta. Então, esse aparelho, eles conectaram a folha das plantas e eles perceberam Malvina, fala. Tinha um programa na Rede TV
que eles faziam esse teste com a pessoa, para ver se a pessoa estava mentindo. Às vezes eles iam para tirar dúvida também, sabe? Às vezes uma mulher está de briga com o marido, ou vice-versa, eles iam lá na máquina para ver se a pessoa estava mentindo. Sim. Quantas vezes eu vi que a pessoa ou estava falando a verdade verdadeira, ou estava mentindo. Pois é. Então, exatamente, esse aparelho ele é muito sensível. E então, o que eles começaram a fazer experiência com as plantas? Eles colocam até hoje, depois procurem na internet, música, né? A música tal, aí aquela plantinha, o aparelho está dando uma vibração, né? Faz um gráfico. Quando coloca a música, ela imediatamente modifica. Fica alegre, fica triste. Eu vi uma experiência feita com um pé de tomate. Parece que o tomate gosta de música assim, bem tipo samba, sabe? Todo, né? E assim vai. Então, se eles são sensíveis à nossa voz, à nossa presença. Oi, Eliseu, fala. Eliseu? Se você quer falar, você tem que ligar o Alô, microfone. tá me Oi. ouvindo? Você Tô. lembra as cenas feitas com água também, que os cristais de água mudavam? Ah, também tem a experiência feita com a água, né? Que a água ela é extremamente sensível ao pensamento. É algo assim. Eu gravei esse clipe para quem quer desenvolver esse arte. Peraí, deixa eu ativar o som do Eliseu aqui. Então, a água, gente, também, né? Quando você ora, está em oração, foi feita essa experiência, fotografar o cristal da água da pessoa em oração. Então, aquele cristal, ele assume uma forma bela. Quando a pessoa fala um palavrão, por exemplo, uma palavra de baixo calão, ela assume uma forma feia, sabe? Um ambiente de discussão. E isso é uma experiência antiga até, feita por um japonês, né? Então, que leis regem esses fenômenos? Mas eles não são sobrenaturais, eles não são milagrosos. Mas o materialista, o que ele vai falar? O que é aquilo que ele não consegue explicar, né? Então, ele se imagina que uma planta tem... Agora, se uma planta tem sensibilidade, imagina um animal. E hoje, com a internet, como nós estamos vendo tudo isso? Então, assim, por isso também que é bom, às vezes, nós divulgarmos, às vezes eu divulgo no nosso grupo, coisa de gato, o pessoal pensa que eu sou meio maluca, mas é para ver se as pessoas se sensibilizam para o reino animal, sabe? Porque senão nós não vamos desenvolver a inteligência espiritual. Quem acha que é religioso, que entrou no universo do divino, do sagrado, do incognoscível, aquilo que você não conhece pelo intelecto, você só conhece pela intuição, que é uma forma de acessar um conhecimento sem ser pela via racional. Se não for através da sensibilidade com a criação de Deus, nós não podemos dizer que acreditamos em Deus, porque se nós não entendemos e não acreditamos na criação, como que nós vamos dizer que acreditamos no Criador? Não é? Então, como nós vamos dizer que amamos a Deus se não amamos a sua criação? Se damos mais valor aos nossos móveis
mais valor a uma casa arrumada 24 horas, sem nenhum risquinho na parede, do que ter um animalzinho dentro de casa que de vez em quando vai te causar algum transtorno, não é? E você vai, né, ter que limpar, que cuidar e tal. Mas há pessoas que não admitem a possibilidade de ter um animal, de nada, sabe? Nenhum animal. Quando eu atendo alguém, tem pessoas que não têm condições mesmo, não pode ter e tal, é diferente, mas não é porque ela não goste, não suporta. Não é possível que não tenha um animal, dentre tantos que ela não goste, não é? Para ela conviver, para ela desenvolver o sentimento. Né? Então, para desenvolver inteligência espiritual, precisa amar os animais. Precisa amar as plantas, precisa amar as pedras, precisa amar tudo. Precisa amar a natureza. Oi, Ivone. Oi. Então, você está falando de amar os animais para desenvolver um sentimento. Gente, nós sempre fomos criados com cachorros, cães. Eu e meus 2 irmãos. Meu pai sempre gostou minha mãe gostava de galinha, eu também gostava de galinha. Aí, quando eu vim para Três Marias, eu criei muita galinha, vendia ovos, vendia frango e animais. Hoje eu passei um susto muito grande com a minha cachorra, porque ela teve uns problemas com carrapato e ela contraiu uma doença religiosa. Então, assim, gente, me deu assim, achei que era uma convulsão, mas ela estava quase morrendo mesmo pelo efeito de um prednisona. Uma dosagem alta de prednisona. E eu vou ser bastante sincera com vocês. Eu estava assim, meu Deus do céu, ajuda a Kira, porque ela precisa ser salva, porque eu preciso dela. Não ela precisa de mim, eu preciso dela. Tanto é que eu filmei a situação e mandei para a veterinária. Por quê? É porque eu gosto muito dela. Ela é minha companheira. Gente, se eu vou para a cozinha, ela fica lá debaixo da mesa. Se eu vou para a sala mexer com alguma coisa na mesa, ela está lá. Se eu venho para o quarto, ela deita na cama dela. Se eu for para o banheiro, ela fica na porta. Então, assim, ela não precisa de mim, porque eu dou alimento, eu dou alimento para ela e tal. Mas eu preciso muito mais dela, porque ela é minha companhia. Não é porque ela guarda a minha casa, é porque ela é minha companhia. Eu converso com ela, ela senta, fica olhando para mim, eu pergunto, o que foi que está olhando para mim? Ela vem e lambe a minha mão e conversa comigo. Quando eu chego, às vezes eu saio, quando eu chego, ela deve estar dando uma bronca em mim porque eu não trouxe nada para ela ou porque eu não levei ela, né? Não sei, não conheço. Enfim, amar a natureza. Gente, meu pé de acerola, com chuva, começou a florir rapidamente, deu os frutos de acerola, estão verdes, estão crescendo, já tem alguns amarelos. E, gente, como não amar a natureza? Uma coisa assim tão esplendorosa. Amar os animais para desenvolver o sentimento, bem interessante. E com relação ao pé de tomate que gosta de samba, eu sempre vejo um pé de tomate sambando. Toda vez que eu vejo um pé de tomate, está balançando, uma coisa assim. E girassol também. Pois é, eu acho que é samba. Não, eu sei que é uma música dessas bem, sabe? E eu falei, olha, quem diria, né? A gente sempre está imaginando que eles gostam de música clássica, mas o tomate eu sei que é um negócio assim, né? Então, é isso. Lá no ICEAL também, né? Porque lembra que pegou aquele incêndio, né? Estava tudo seco e tal. Gente, deu umas 5 chuvas. Se vocês vissem como está o verde lá, que coisa maravilhosa que está, é algo assim, igual você falou. Eu falo meio... Claro que cresceu um mato também junto, né? Normal. Mas... tem um flamboyant, que eu adoro flamboyant, né? Aqui na Amazônia, qualquer árvore que dê uma florzinha, nós já estamos amando, né? Porque aqui é muito difícil, é diferente de vocês que têm flores à vontade, árvores que florescem o ano inteiro. Aqui não, para você conseguir uma florzinha, tamanhozinho assim, é difícil. E eu tenho um flamboyant lá no ICEAL, que eu sou apaixonada. E ontem, quando eu fui para lá, ele estava tão florido, e eu não tive tempo de tirar uma foto, né, dele, assim, e tenho milhares de fotos do meu flamboyant.
Então, é isso. E ninguém desenvolve amor por um ser humano se não amar a natureza. Olha, pode falar que gosta, que isso. Não é verdade. Não é verdade. É impossível amar um humano sem amar os seres inferiores da criação. Sabe por quê? Igual a Ivone falou, um cachorro, ele nunca vai te contestar, ele nunca vai te injuriar. Ele sempre, por mais que você, às vezes, seja indiferente para ele está sempre ali, do seu lado, te olhando. Se você também não quer, alguns animais se afastam, não é? Mas o ser humano não, com o ser humano são aqueles embates, aquelas ideias divergentes, não consegue dialogar, não sei o quê, certo? Então, é isso. Então, gente, o materialista, ele vai tentar explicar os fenômenos espirituais pelas leis da matéria, e ele não vai conseguir encontrar a causa. Então, a filosofia dele fracassa. E ele acaba falando, não, isso é coisa do sobrenatural, sei o quê. Ou, por exemplo, a teoria dos demônios da Igreja Católica, que fala do demônio, a pessoa está endemoniada. Aí vai fazer aquele ritual lá de exorcismo. O que é aquilo, senão uma coisa mitológica, em que você está explicando um fenômeno espiritual, mas que está na natureza, mas você está explicando com forças sobrenaturais. É fora das leis de Deus. Ué, porque o demônio, ele está fora da lei de Deus, já que ele é um ser que saiu com defeito, não é? Quem é o demônio? Deus criou um ser com defeito, é igual um carro que foi fabricado faltando uma peça, né? Então, a igreja, ela está paralisada, ainda na mitologia, sabe? Ainda, explicando com as ninfas, com isso, aquilo, outro. Então, voltando aqui para o texto, que não admitindo a causa, né, que a causa é espiritual, eles não conseguem admitir, não podem eles admitir os efeitos dessa causa. E quando estes são patentes, os atribuem. Aí isso é imaginação sua. Aí isso é ilusão, isso é alucinação coletiva. Hoje eu estava vendo na internet o testemunho de uma comissária de bordo, ela contando de um voo que caiu, né? Um voo, não sei que voo lá, caiu, morreram todo mundo, todos os tripulantes. E 3 anos depois, em um voo que seria a mesma rota que aquele voo fazia, uma comissária recém-contratada foi contar os passageiros, e ela contou 5 passageiros a mais. Aí, quando ela trouxe o número de passageiros, o chefe do comissário falou, não, mas não pode. Você trouxe um número com 5 passageiros a mais. Vá recontar. Ela foi, recontou, falou, sim. Falou, inclusive, esses 5 que estão sentados lá atrás são 5 tripulantes que vão assumir o voo na próxima. Quando essa tripulação sair, eles vão assumir. Foi isso que eles me disseram. Aí o chefe do comissariado foi contar. E falou, não tem. Aonde que está esses 5? Ela mostrou onde estavam os 5. E ele disse, não tem ninguém aí. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Aí, aquilo foi relatado, né? E ela foi chamada
para ser demitida. E aí ela falou, mas eu vi. Aí ela descreveu um deles, a roupa, tudo direitinho. E aí eles mostraram uma fotografia de um dos tripulantes que tinham morrido. Eu falei, é esse aí. Aí eles foram mostrando todos, né? Sem dizer que eram pessoas mortas. Sim, são esses 5 aí. E aí? Foi o que isso? E daí a jovem que está dando depoimento, que mais deixa a gente desesperada, que ela não termina a história para dizer se a moça foi demitida, se não foi demitida, né? Coitada. Médium, vidente, claro e vidente. O que ela viu? A tripulação estava fazendo voo ainda 3 anos depois. Olha o tempo que demora a desencarnação. Lembra que nós falamos? De morte do corpo e de desencarnação. Os tripulantes continuavam indo, voltando, pegando um avião, não sabia nem que tinha morrido. Então, como eles colocam isso como se fosse uma alucinação, se negam a aprofundar, não vão observar, como Allan Kardec fez. Allan Kardec, ele era cético. Ele fala quando aconteceu o fenômeno das mesas girantes, que seria miraculoso, né? Uma mesinha que levanta e fica rodando no ar e depois cai, sem ninguém pegar, como é que é isso? Aí ele disse, a primeira reação dele foi de incredulidade. Ele falou assim, enquanto não me provarem, olha aí o filósofo, causa, que uma mesa tem cérebros para pensar e nervos para sentir, eu não acreditarei nesse fenômeno. Até que ele testemunhou que o fenômeno não era puramente material, era um fenômeno inteligente, porque a mesa respondia perguntas. A mesa respondia perguntas que não estavam na capacidade intelectual de ninguém ali saber. Então, não podia ser ninguém que tivesse, como ele estudava magnetismo, ele pensou assim no primeiro momento, pode ser que a pessoa influencia. Olha que explicação mais difícil de acontecer do que admitir que era uma mente, né, ali por trás. Então, que a pessoa, ela dava a resposta na cabeça dela e aquela resposta magnetizava a mesa e a mesa dava a resposta. Só que ele começou a ver que tinham respostas absolutamente fora da capacidade intelectual dos que estavam ali, né? E então ele disse assim, ó, filosofia, a causa. Para um efeito inteligente, que eram as respostas, temos que encontrar uma causa. E essa causa tem que ser inteligente. Isso é filosofia. Por isso que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. É uma filosofia científica que busca causas na natureza, naquilo que é natural, que está dentro das leis de Deus. A causa primária de tudo é Deus. E isso vem por revelação. Mas estudar Deus já é outra história. Mas então aqui, ó, a pessoa se nega a aprofundar, então, aquele conhecimento, porque ela simplesmente fala que aquilo não existe. Daí a opinião pré-concebida. O que é pré-concebida? Ele concebe a opinião antes de analisar, antes de ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Ele já diz assim, não me vem com essa conversa, porque nisso aí eu não acredito. Ou ele não estudou o assunto, né? Tem pessoas que vão falar sobre alguma coisa e elas estudam um tempo ali, um tanto. Mas o tanto que elas estudam não é suficiente para
conseguir fechar o assunto. Isso é normal, nenhum de nós consegue. Mas você não pode, se você não conseguiu fechar um assunto, você não pode impedir que outra pessoa que leu mais do que você, que tem um outro ângulo da situação, possa trazer luz na conversa. Mas a pessoa orgulhosa e arrogante, ela se aborrece. Ela caça a palavra do outro. Por quê? Porque ela tem ideia pré-concebida. Na cabeça dela, ela é a dona de toda a verdade. Porque ela estudou o dia inteiro para fazer a palestra hoje. O que é estudar o dia inteiro para fazer uma palestra? Não é nada. Uma palestra de 50 minutos, com a pretensão de não ser interrompido, exige 1000 horas de estudo. 1000, para você falar 1 hora, pretendendo não ser interrompido por ninguém. Porque dificilmente no grupo você vai encontrar alguém que sobre aquele assunto estudou 1000 horas. Mas pode acontecer que tenha. Sabia? Pode ser que tenha. Então, é isso. Então, daí a opinião preconcebida em que se acastelam, né? Eles entram para dentro de si, eles se transformam num castelo e ficam lá dentro. Quer falar, Eliseu? Quer falar? Não, é o Ted que botou o nariz aqui. Então, desliga o microfone, que vocês ficam conversando aí, atrapalhando. Então, se acastelam, essas pessoas, elas ficam encasteladas naquilo que elas leram, né? E o pior, né? Allan Kardec chama atenção para isso. Existem temas que nós vamos estudar e nós achamos, nossa, que maravilha, e já começamos a elaborar um monte de coisa em cima daquilo. Só que aquilo já foi estudado por muitas pessoas. Isso se chama estado da arte. Qual é o estado da arte desse assunto? Qualquer assunto que nós vamos pesquisar, nós temos que procurar saber qual é o estado da arte daquele assunto. Chama estado da arte. Ou seja, quantas pessoas já pesquisaram aquele assunto? Quantos livros já foram escritos? Quais são as opiniões divergentes? Claro que nós não vamos acessar tudo isso, mas nós vamos pegar uma opinião e vamos dizer que há controvérsias. Se uma pessoa levanta o dedinho, ei, mas e isso, assim, assado? Deixa a pessoa falar. Não é? Isso é humildade. Então, aí é isso que Allan Kardec está falando, não sou eu. Então, ele diz assim, ó, então eles têm essa ideia preconcebida, que eles já estudaram tudo e estão certo, se acastelam, então, então isso, né, os torna inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, ou seja, eles não têm aptidão, eles não vão ter ferramenta adequada para poder dizer que o espiritismo está errado, que isso não existe. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento da doutrina. É igual o Evangelho de Jesus. Precisamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da sua pureza primitiva. Contextualizar Jesus, pegar o Jesus histórico, pegar o Jesus de Nazaré, pegar quais eram os costumes da época. O que é que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso, quando ele fala aquilo outro? Qual é o ensinamento que Jesus trouxe pessoalmente
E qual é o ensinamento que ele simplesmente reportou à lei de Moisés? Não é? Porque existe isso. Então, é isso, né? Então, essas pessoas, elas partem do princípio da negação de tudo que não seja material. Tudo que não é material, ela nega. Só que a própria física quântica hoje está dizendo que a matéria, ela não termina no átomo. O átomo é a última partícula da matéria. Tanto que átomo significa que não divisível. Então, a matéria ela vai se dividindo, dividindo, até que chega no átomo, não divide mais. Só que isso hoje já caiu por terra. O átomo se divide. A bomba atômica é o quê? Hein? A bomba atômica é a fissão do núcleo do átomo, a quebra do átomo. Então, o átomo se divide. E depois nós entramos no mundo das ondas, dos fótons. E são realidades que nós não conhecemos, que nós não vemos, que nós não sentimos. O raio-x, o raio gama. Ué, você não faz uma radiografia do seu pé quebrado? Faz. Mas você viu o raio-x passar lá? Não viu. Né? Você faz uma tomografia do teu cérebro? Faz, e aparece a imagem do cérebro. Como que aparece? Uma ressonância magnética, que essa imagem isso é perfeita. Como que isso funciona? Eu não sei. Só sabemos que funciona. Então, o materialismo ele vai acabando por falta de matéria. Então, a física ela já vai nos dizendo que existem inúmeras dimensões da matéria. Então, e que nós não conhecemos as leis que regem esses fenômenos. Tá bom? E ainda estamos falando de matéria. Imagina quando se vai falar do princípio inteligente, do espírito imortal. Né, meus amores? Falamos demais, vamos parando por aqui.